Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei aqui comentando a lição de número 6 do dia 9 de maio de 2021. Neste segundo trimestre, nós estamos estudando o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nossa lição é o pastor Elinaldo Renovato. A nossa lição de número 6 será no dia 9 de maio de 2021, um dia também reservado às mães, onde os filhos homenageiam suas mães, não é? Quero deixar aqui o meu abraço para todas vocês que me acompanham, as mamães que me acompanham. Que Deus venha abençoar você e seus filhos. Amém? Então vamos aqui para a nossa lição. O título da nossa lição é O Ministério de Apóstolo. Então nós vimos nas aulas anteriores os dons espirituais, que foram separados em dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. E hoje, a partir da lição 6 até a lição 10, nós estaremos estudando um a um os dons ministeriais. Eles estão registrados aqui no texto áureo que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A verdade prática diz assim: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Nós temos aqui ainda, na abertura da lição, 6 textos separados para que você medite aí durante a semana, para assim se preparar para a lição que será ministrada aí na sua igreja, não é? A lição de número 6. A leitura bíblica em classe, ela está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos do 7 ao 16. Antes de iniciarmos aqui a nossa lição propriamente dita, eu quero comentar rapidamente o texto bíblico de Efésios, onde são enumerados esses dons. É importante nós lembrarmos que Paulo ele vem tratar dos dons ministeriais na carta aos Efésios. Quando vimos os espirituais, nós vimos ali na carta aos Coríntios. E agora os dons ministeriais foi registrado na carta aos Efésios. Paulo está falando ali com aqueles irmãos e o tema principal do capítulo 4, no qual está incluso o nosso texto áureo e também a nossa leitura bíblica em classe, Paulo está tratando da unidade da igreja. Então é falando da unidade da igreja, é chamando a atenção dos irmãos acerca da vocação a qual eles foram chamados, que está lá no versículo 1 do capítulo 4. Ele vem falando sobre trazer ou promover a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aqui ele faz menção ao Espírito Santo, pelo qual eles foram chamados. Ele fala do Senhor Jesus, da fé, do batismo. Ele fala de Deus, que é aquele que salvou, que promoveu a salvação a todos nós. E no versículo 7 ele fala: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E aqui ele vem no versículo 8, aqui já está na nossa leitura bíblica em classe, falar dos dons. Primeira coisa que ele deixa importante aqui, que esses dons, eles foram dados por Cristo. Ele diz assim no versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E depois ele traz outra informação aqui importante. E ele mesmo, quem? Jesus, deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores.
Veja que quando nós estudamos os dons espirituais, nós estudamos como manifestação do Espírito Santo, dado a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo manifesta os seus dons no meio da igreja, concedendo a alguns, a quem ele quer, de acordo com a finalidade, a utilidade para o corpo de Cristo. Quando nós vamos falar de dons ministeriais, Paulo não está falando aqui de manifestações. Paulo está falando de homens que receberam dons específicos. Então, Jesus deu estes homens para a igreja, para promover a unidade, para promover o crescimento, não é? No caso dos apóstolos, aqueles responsáveis para abrir as novas igrejas, para trazer a sã doutrina, para ganhar almas para Cristo, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, que é o que nós vemos aqui na finalidade, e tantas outros, vamos dizer assim, outros objetivos que esses homens tiveram. Então, no caso de dons ministeriais, eles estão presentes na vida de homens. É concedido pelo Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não existe nada, não existe os dons espirituais, não existe a capacitação, não existe até a salvação, porque o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que vem morar no crente, e é ele também que capacita esses homens que o Senhor deu à igreja. Então Jesus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Aqui no versículo 12 já fala para que esses homens foram dados à igreja. Eles foram dados à igreja querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E ele fala até quando? Até que todos os salvos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Então tem uma finalidade, porque Jesus deu esses dons, esses homens com esses dons para a igreja. Então, objetivando aí a unidade da fé, que é o objetivo desse texto que ele começou a falar aqui. Ele começou a falar de unidade. Então, é através da vida desses homens, cheios de dons do Espírito Santo, que a igreja vai conseguir chegar aqui a esse aperfeiçoamento, para o trabalho cristão, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha a importância desses homens cheios de dons para a igreja de Cristo. Ainda no versículo 14, ele diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha a importância desses homens diante da igreja. Então, esses homens, é a vida desses homens, o trabalho desses homens que nós vamos estudar a partir aqui da lição de número 6. O papel desses homens são tão importantes que Donald G. ele chama eles de homens dons. Ele diz assim: é Deus que concede os que podem ser chamados de homens dom à igreja. Lógico que isso daqui é uma alusão que ele faz ao fato de que esses homens já estão imbuídos, ou já estão neles, por vontade de Deus, estas capacitações. E é dada para quem? Para salvo, que o Senhor mesmo escolhe. Olha a importância aí também de que esta escolha proceda, não é? Da maneira certa. Que Cristo escolha estes homens, que as lideranças estejam observando e cheios do Espírito Santo também para encaminhar estes homens nessas funções que vão edificar a igreja de Cristo. Vamos ver aqui o significado de ministro e ministério. A palavra ministro,
vocês vão ver registrado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, versículo 2. Também vão ver em 2 Coríntios 3, versículo 6, capítulo 6, versículo 4. Significa um servo de Deus que ocupa o ministério. Então, embora sejam sejam funções importantíssimas na igreja, eles são servos. Eles foram colocados para servir a igreja. E é um encargo constituído por Deus, da parte de Cristo, 2 Coríntios 5:20, e funciona na igreja do Deus vivo. Então, essas funções, elas estão na vida desses homens, na igreja de Jesus, na igreja do Deus vivo. Os ministros são os instrumentos pelos quais Jesus, o cabeça da igreja, executa sua direção sobre ela. Por isso, ele mesmo reserva-se no direito de indicar as pessoas que têm um chamado para ocupar esses cargos, os quais oferecem uma preparação sobrenatural, assim como nós vimos nas manifestações espirituais, nos dons espirituais, nos dons ministeriais também é através de uma capacitação sobrenatural, não é algo que a pessoa nasceu com ela, que ela estudou bastante e tem essas capacitações dessas lideranças, nada disso. São funções que eles exercem capacitados pelo Espírito Santo. Tudo isso Jesus faz por meio do Espírito Santo. Voltando aqui, quando Paulo está tratando com os Efésios, ele está falando também de salvação. Ele está falando também da igreja, da formação da igreja, não é? É por isso que que os dons ministeriais, ele entra aqui neste contexto, não é? A indicação dos ministros deve permanecer nas mãos de Jesus. A palavra de Deus diz que ele deu, lá no versículo 11, ele deu uns para apóstolos e outros para profetas, e assim com todos. O próprio Senhor. Há um prejuízo incalculável quando os ministros são escolhidos por preferências humanas, sistemas e organizações, pois assim o ministro não ofere a necessária ajuda que acompanha o ministro escolhido pelo Espírito Santo. Jesus vai capacitar aqueles que ele escolheu. A escolha deve vir do próprio Senhor, e o Espírito Santo capacitando também nesses dons espirituais. Ainda falando aqui dos dons ministeriais, eles diferem dos dons espirituais. Enquanto os dons espirituais atendem a igreja no seu ambiente interno, congregacional, com as manifestações sobrenaturais, o falar línguas estranhas, as profecias, as interpretações, os dons de curar e todos os outros carismas que nós vimos, os dons ministeriais, eles ampliam esta ação do Espírito Santo com a sua poderosa e sobrenatural ação, tanto no âmbito interno como no externo. Então, esses homens dados à igreja, eles também têm um trabalho na obra de Deus fora, como nós vamos ver no caso os apóstolos. Os apóstolos de Cristo foram os que abriram as igrejas, foram os que primeiro levaram a palavra e as almas chegaram a Cristo. Nós vemos eles ali, Pedro, na sua primeira pregação, ganhando 3.000 almas. E depois nós vemos, pela ação do Espírito Santo, as doutrinas da igreja sendo reveladas a eles, e eles passando para aqueles irmãos, ensinando aqueles irmãos, Paulo escrevendo cartas, e assim dando continuidade à obra de Deus. Então, eles têm objetivos também fora da igreja, fazendo essa comparação aí dos dois dons, não é? Porque a obra de Deus não é só no meio da igreja, a obra de Deus é fora, talvez mais fora. Dentro vemos as capacitações
não é? O ensino, a doutrina, mas fora tem o que é mais importante, que é ganhar as almas para Cristo. Aqui na introdução diz assim: a partir desta lição, desta semana, estudaremos os dons ministeriais, que eu já comentei e falei quais são eles. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veremos o quanto estes ministérios são necessários à igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e simultaneamente crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Mostrando a sequência de Efésios 4,11, iniciaremos o estudo pelos dons ministeriais e vamos estudar o de apóstolo, que é o primeiro. E o que significa a palavra apóstolo? Já aqui no nosso tópico 1, vai falar do colégio apostólico, que vai começar aqui com a definição de apóstolo. O que significa a palavra apóstolo? Apóstolo foi alguém enviado, é alguém que foi enviado para uma missão especial e como mensageiro e representante pessoal de quem o envia. Então, o apóstolo, ele é enviado por alguém e ele representa esta pessoa. É quase como um embaixador, é um dos significados também de um apóstolo. Também a palavra mensageiro, ela está ligada ao significado de apóstolo, não é? O mesmo termo que usa é o que é usado quando se refere aos anjos, porque eles são enviados para algumas missões que Deus lhes dá. No caso do apóstolo que nós vamos tratar na lição, é um enviado de Cristo, não é? Ele escolheu 12, Mateus 10:2, para uma missão específica. Soprou sobre eles o Espírito Santo e deu-lhes autoridade e poder. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1, Jesus é chamado uma única vez como apóstolo. Vamos fazer a leitura? Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Está até em um dos comentários da nossa leitura bíblica da semana, nossa leitura diária. Diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestiais, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, o nosso Senhor aqui, ele é chamado de apóstolo. E como enviado de Deus, ele para salvar o mundo, ele também enviou homens, não é? Com poder e autoridade para levar a palavra, que está em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Eu já tinha separado aqui. Vamos fazer a leitura? É importante. Todos os textos são importantes a gente ler, mas esse daqui eu vou ler. Não vou estar lendo todas as citações. Diz assim: disse-lhes, capítulo 20, versículos 21 a 23. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Veja aí a responsabilidade dos 12. Nós estamos falando aqui do colégio apostólico. Olha a importância desses 12 homens que Jesus comissiona aqui. É importante lembrar que neste momento que Jesus faz isso, né, sopra sobre eles, só estavam os 11. Judas já não estava no meio deles. Ele foi mais à frente, substituído por Matias, que é a única substituição que a palavra de Deus
apresenta é a dele. A palavra de Deus diz que eles viram lá no livro de Salmos que haveria uma substituição para um bispo, não é? Para um bispado, está em Atos capítulo 1, e ali eles veem homens, são apresentados dois, José e Matias, que têm algumas qualidades elencadas por eles mesmos, pelo Espírito Santo, porque eles oraram, e ali lançam sorte, e Matias é o 12º. É a única substituição que temos, não se fala mais em substituição de apóstolo, mesmo alguns mais tarde morrendo, martirizado, não se fala mais. Então esse colégio apostólico, ele é fechado com esses 12, não é? E eles têm características especiais, que é o nosso segundo tópico. Segundo subtópico, eles foram chamados pessoalmente por Cristo. Nós vemos ali Mateus capítulo 4, versículo 18, 21, Jesus chamando Simão, Pedro e André, enquanto eles lançavam redes, pois eles eram pescadores. Depois nós vemos ele chamando Tiago e João, no versículo 19, que também eram também pescadores. Eles estavam consertando as redes. Depois nós vemos em Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus chamando o publicano Mateus, que estava ali na coletoria, não é? Recebendo ali, ele era um cobrador de impostos, não é? É importante lembrar que todos eles estavam trabalhando e Jesus os chamou. Só que o chamado aqui não foi só a eles. A impressão que temos é que tinham muitos outros que foram chamados. E depois, mais à frente, Jesus os separa como 12, não é? E eu acho interessante que Lucas, ele traz aqui uma informação a mais importante, né? Uma informação mais importante. Ele fala da oração, ele fala que Jesus passou a noite orando e pela manhã ele escolheu os 12 e ele o chamou de apóstolos, de enviados. João, ele já quando vai registrar a escolha dos 12, ele fala primeiramente de André, que ouviu o João Batista dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, e ele começou a seguir Jesus. E chamou Simão Pedro, que é o Pedro que nós conhecemos, e falou que ele era o Messias. E eles ali começaram a acompanhar Jesus, e Jesus os chama a partir daí, não é? Eles começaram a seguir Jesus por ouvir falar que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? O Messias escolhido. Então, esse colégio apostólico, eles foram nomeados por Cristo. Aqui o autor ele deixa bem claro, não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do evangelho a todo mundo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Marcos capítulo 16, versículos do 15 ao 20. De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento das igrejas, Atos capítulo 1, versículos 20, 25 e 26. Então, eles foram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo, não é? Eles são responsáveis também pela doutrina. Nós vemos falando lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que a doutrina era dos apóstolos. Lembrando aqui mais uma vez que o fundamento é Cristo, o qual nós já estudamos na carta aos Efésios. Então, a doutrina vem de Jesus. Tanto é que Paulo fala que não pode se lançar nenhum outro fundamento ao que já fora lançado. E o fundamento é Cristo. Então, a base é Cristo, o fundamento é Cristo. E o alicerce, o crescimento dessa edificação, através das doutrinas, é que vem dos apóstolos. E lembrando mais uma vez
que nada do que eles fizeram partiu deles mesmos. Tanto é que na escolha de Matias, nós vemos eles orando e buscando ao Espírito Santo. Quando tinha algum concílio importante, eles buscavam o Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, revela a Paulo as principais doutrinas que nós vemos aqui nas cartas registradas por ele. Eles falam que eles não receberam deles mesmos. Tudo que eles receberam foi de Jesus, durante o tempo que ele estava com ele e também depois pelo Espírito Santo. Isso é muito importante nós lembrarmos. Os apóstolos foram homens importantes, porque seguiram os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. A igreja ela está edificada hoje da maneira que está, porque eles fizeram conforme o mestre ensinou. Aí depois no subtópico 3 nós vamos falar sobre a singularidade dos 12. Quando falamos de singularidade, nós estamos falando de alguma coisa que é única, singular. Então, eles foram primeiramente convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Nós já vimos que foi ele mesmo que chamou e ele mesmo que os chamou de apóstolo, que os elegeu. Quando olhamos as epígrafes, principalmente da Almeida Revista e Corrigida, nós vemos lá a eleição dos 12, não é? Então, o próprio Jesus elegeu estes homens para serem apóstolos. Eles também andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus, desde o batismo do Senhor até a sua crucificação. Os 12 andaram com o mestre, aprenderam com o mestre, não é? Adormeceram onde ele adormeceu, viram ele orando, pediu para eles ensinar eles a orar. Aquela oração linda lá de João, Jesus fez a eles, né? Fez para os apóstolos, aqueles que estavam seguindo, os seus discípulos. Então, eles conviveram com tudo isso. Então, por isso, eles foram chamados apóstolos e por isso que também estas características é importante na escolha de Matias. Então, eu vou ler aqui agora, quando eles foram escolher Matias, o que eles disseram. Olha lá, versículo 21 do capítulo 1 de Atos. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E olha o que eles fizeram. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos nós, mostra qual desses 2 tem escolhidos, e para que tome parte deste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Aí no versículo 26, e lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Houve ali um voto comum, houve uma oração e houve a permissão de Deus para que acontecesse daquela maneira. Então, estes homens, eles tinham características especiais e eles também receberam a autoridade do Senhor, conforme João, capítulo 20, versículo 21 e 23, que nós já lemos, não é? Nós já lemos. E estes homens, eles receberam o Espírito Santo, que Jesus soprou sobre ele, a autoridade também para evangelizar, para levar essa obra de evangelização, foram revestidos de autoridade e poder para expulsar demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho a toda a humanidade, não é? E como apóstolos de Cristo, eles receberam também demais dons. Nós vamos ver que nos dons ministeriais, aqueles dons espirituais que nós vimos em Coríntios, eles fazem parte também do ministério de cada um deles, tanto de apóstolos, como de profeta, de pastores, de mestre e de evangelista. Amém? Eles são homens cheios de dons, não é?
Então, eles tinham que evangelizar, proclamar as boas novas de salvação e fazer a obra de Deus conforme o Espírito Santo lhes concedia. Ainda falando dos 12 e tratando aqui do finalzinho, da singularidade, ou seja, o fato deles serem únicos, não é? Com uma única substituição que nós já falamos, tem também, junto a isso, uma promessa feita por Cristo em Mateus capítulo 19, 28, que eles governariam ou governariam as 12 tribos de Israel. Faz-se também menção à presença do nome dos 12 nos fundamentos da Jerusalém, da Nova Jerusalém. O apóstolo João, quando ele escreve, ele diz assim, ó, tinha 12 fundamentos neles, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. Referência a esses 12 que nós tratamos aqui. Também no versículo 12 faz menção de portas ali de Jerusalém, no qual tem o nome das 12 tribos de Israel. Então há toda uma história e um contexto espiritual que envolve aí a Israel de Deus, a igreja do Cordeiro, não é? Então não tem como falar que desses 12 escolhidos inicialmente há o acréscimo de mais algum, não é? Todos nós talvez quiséssemos que o nome do Paulo tivesse lá naqueles fundamentos, mas pela palavra de Deus fecha-se com Matias, o 12º escolhido por Cristo. E aí vem várias pessoas falando muitas coisas, que a tribo de José tinha divisão de 2 tribos, formando 13, e aí várias outras, não é? Tem coisas que é mistério, não é, irmãos? Então nós não podemos falar de coisas que não estão na palavra de Deus. Então os 12 eram um grupo limitado que realizavam uma função especial na pregação, no ensino e no estabelecimento da igreja, além de testificar da ressurreição de Cristo com poder. Vejam que a mensagem deles era disso, não é? O tempo que eles andaram com Cristo, a sua morte e ressurreição, porque a ressurreição é um ponto importante para a igreja, não é? É muito importante. E eles, na sua pregação, sempre falavam da morte, mas também da ressurreição do nosso Senhor. Aí aqui Stanley Horton complementa: ninguém mais pode ser um apóstolo no sentido em que eles foram. O autor ele fala que no sentido que eles foram apóstolos no sentido estrito. Então fechou-se neles mesmos, não tendo abertura para novos apóstolos do Cordeiro como esses 12 foram. Aí nós vamos para o subtópico, para o tópico 2, com o título O Apóstolo Paulo, não é? Paulo, ele foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel. Até o autor faz aqui uma importante alusão. Enquanto Paulo estava aos pés de Gamaliel aprendendo a lei, ele era um homem de cultura, não é? Um homem muito culto, um homem nobre, um homem conhecedor da lei. Ele era fariseu. Nós vimos já que os fariseus eles eram bem cuidadosos com a lei e até exagerado. Tanto é que ele foi responsável pela morte daqueles primeiros mártires, como se eles estivessem fazendo alguma coisa muito errada, indo contra Deus, não é? Porque ele não conhecia o Deus vivo, ele não conhecia Cristo. Ele achou que estava defendendo, né, Deus, tirando os cristãos, matando os cristãos. Então, o autor ainda faz, né? Enquanto ele estava aos pés de Gamaliel, os apóstolos 12 estavam aos pés do mestre, não é? Mostrando ali que há um diferencial muito grande dos primeiros apóstolos para o apóstolo Paulo, que é considerado um apóstolo, primeiramente, irmãos, porque o dom
de apóstolo, esses homens que foram dados à igreja, existe, não é? Paulo, ele foi um homem que recebeu o título de apóstolo e defendia o seu apostolado, enquanto também dom, enquanto um dom, um homem que recebeu um dom, não é? O apóstolo dos gentios. Foi através dele que veio a palavra ao mundo gentílico. Voltando aqui a definição de quem é Paulo. Ele era intelectual, fariseu, perseguidor dos cristãos. No entanto, a caminho de Damasco, quando estava indo perseguir um outro grupo de cristãos, ele tem um encontro com Jesus, não é? Ele passou uma grande experiência, o Senhor Jesus falou pessoalmente com ele, tanto é que ele fala que ele viu Jesus pessoalmente, ele encontrou Jesus ali no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, versículo 1, 22, e a sua vida foi totalmente transformada, não é? Paulo, ele tinha o nome de Saulo, que é um nome no hebraico, que significa Saul. Tem até uma informação aqui no nosso livro de apoio. Deixa eu pegar do jeito que está escrito aqui. Saulo significa Saul, que significa aquele que foi pedido, e ele também era chamado de Paulo, que é um nome grego, por qual ele ficou conhecido como cidadão também romano. Paulo tinha dupla cidadania. Então, Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Ele continuou sendo chamado de Saulo por algumas pessoas e Paulo por outras. É que nós falamos mais nesse nome, não é? O nome grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Após ser convocado pelo Espírito Santo para ser enviado para uma missão, Atos capítulo 13 e 8, Paulo se torna ali um apóstolo, um enviado de Cristo para uma missão. Não no sentido de apóstolo como os 12, mas um apóstolo que foi enviado para uma determinada missão. Ele teve experiências maravilhosas, não é? Revelações que não foi feitas a nenhum outro homem. Ele revela lá em 1 Coríntios 12 e 1. Ele também foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Tem coisas que Paulo viu e ouviu que ele nunca registrou. 1 Coríntios 12, capítulo 2 e 4. E que palavras foram essas? Só Deus é que sabe. Paulo também era um homem de grande cultura, como nós já falamos, não é? Foi um grande teólogo e recebeu principalmente em relação à igreja as doutrinas do próprio Senhor Jesus. Ele era um poliglota, falava hebraico, ele era fariseu, ele era também um cidadão romano, falava o latim. Suas epístolas foram escritas em grego, que dá a entender que, sendo um homem culto de sua época, falava também a língua helênica e, como judeu zeloso, certamente falava o aramaico, e que era uma língua dos intelectuais também da época, não é? E Paulo foi aí um grande homem de Deus, não é? Escreveu várias cartas com doutrinas que chegam até nós hoje para que a igreja ensine, permaneça na vontade de Deus. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por eles, e ainda que o autor diz que há uma dúvida que talvez tenha sido ele que escreveu também a carta aos Romanos. Ele foi o primeiro apóstolo a levar o evangelho de Cristo à Europa. Também foi um grande evangelizador do Império Romano, Romanos capítulo 15, versículos 24 e 28, e teve aí várias viagens missionárias. Ele termina ali, conclui a sua passagem enquanto apóstolo de Cristo com um verso muito lindo, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele foi um grande apóstolo, teve um grande ministério dentro desses dons ministeriais que nós apresentamos aqui, não é? Na carta aos Efésios, capítulo 4,
versículo 11. Era um homem preparado para servir, portanto, o conhecimento que ele tinha está aqui na nossa lição, só que ele se considerava, sendo tão erudito e fazendo trabalhos tão especiais, como o menor dos apóstolos, não é? Paulo era de uma humildade ímpar. Quando ele fala também às igrejas, muitas vezes, ele não queria ser pesado, não é? Ele não queria que viver só do que as pessoas davam. Parece-me que ele era construtor de tendas, ele tinha um trabalho que talvez em algum tempo vago aí ele fazia, não é? Foi um grande homem de Deus, não andou com Jesus no seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, que são os requisitos indispensáveis para o grupo dos 12, mas humildemente ele reconheceu que não merecia ser chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto, Atos 9, 4, 5, e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor e era também reconhecido o seu trabalho pelo colégio apostólico. Tem uma passagem que Pedro e Tiago dá ordens para que ele vá, para que ele trabalhe. Então ele era reconhecido pelo ministério, vamos dizer assim, para fazer o que ele fez. Paulo não saiu por aí pregando Cristo sem uma autorização daqueles que eram responsáveis pela igreja. Ele recebeu as mensagens vindas diretamente do Senhor, mas tinha o reconhecimento dos apóstolos. Está em Gálatas capítulo 2, versículos 6 e 10, 2 Pedro 3, 14 e 16. As igrejas plantadas por ele era o selo do seu ministério apostólico. Está em 1 Coríntios 9, 12. Passagem muito bonita, importante que você leia aí, tá bom? Assim como todos os versículos citados aqui. Dando continuidade aqui, vamos para o tópico 3, que traz por título a apostolicidade atual, Efésios 4:11. E aqui nós poderíamos fazer algumas perguntas que são indicadas aqui no nosso livro de apoio. Ainda há apóstolos nos dias atuais? O ministério apostólico, nos moldes dos 12, continua hoje? Existe uma sucessão apostólica? E aí nós temos várias interpretações por aí, não é? Mas olhando sobre o prisma das escrituras, não é? Respeitando todos os posicionamentos. A palavra de Deus não traz uma sequência do apostolado como nos dias de Cristo, a partir daqueles que ele escolheu. Fecha-se com Matias e não há acréscimo além desses 12, não é? Então o colégio apostólico foi fechado com eles. Então apóstolo como eles não existem mais. Eles eram os apóstolos no sentido estrito da palavra e nas circunstâncias em que foram chamados e enviados pelo próprio Senhor Jesus. Nós vimos que eles estiveram com Cristo durante todo o seu ministério, eles estiveram com Jesus após a sua ressurreição, eles receberam a grande comissão e nós vimos anteriormente que há menção deles na cidade de Jerusalém. Então, neste sentido, não existe mais. Fechou-se com Matias. Agora, no sentido geral, que é o objetivo aqui da nossa aula, estudar o ministério de apóstolo. Enquanto ministério, dom ministerial, os apóstolos, hoje, eles são aquelas pessoas que vão para determinada obra, para abrir, para desbravar, para trazer, para iniciar o trabalho de uma nova igreja. Então, são homens que vão ao campo desbravar e trazer almas para Cristo. É o que nós conhecemos hoje como missionários.
É isso que o autor ele fala aqui para nós na lição. Semelhante ao trabalho de missionários. Nós não vemos ninguém sendo separado nas Assembleias de Deus para ser apóstolo, assim como não vemos também para profetas, quando falamos de cargo, mas as funções exercidas estão na vida destes homens, não é? O teólogo Stanley Horton diz: o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles acham-se Paulo e Barnabé, capítulo 14, versículos 4 a 14, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, Romanos 16, 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Então, eram aqueles homens enviados a alguma missão importante concernente à igreja de Cristo. Então, quando falamos do ministério apostólico atual, não há uma sucessão apostólica a partir daqueles 12. Esta é uma doutrina formada principalmente pela a igreja romana e infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais, está na nossa lição. O que há é um ministério de caráter apostólico. Então, o ministério de caráter apostólico é esse que eu disse, aquelas pessoas que saem para determinada missão para abrir novas igrejas. Aí o autor diz aqui, são os missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho. E ele traz alguns nomes aqui. Ele cita John Wesley, William, que foi cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berger, irmão André e tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus fazendo o trabalho de um apóstolo, ou na função de um apóstolo. Então, o pastor aqui, nosso pastor, e a maioria dos estudiosos, eles dizem que esse ministério apostólico está na vida desses homens que exercem estas funções. Cada um desses homens citados aqui e muitos outros têm histórias maravilhosas. Eu tive curiosidade, li sobre D.L. Moody, naquele livro Heróis da Fé, ele está ali, ele aceitou Jesus através do trabalho de escola bíblica dominical. O professor dele ganhou ele para Jesus e aí ele continuou, caminhou e foi um grande professor de escola bíblica dominical, abriu várias escolas bíblicas por todos os lugares, foi um grande homem de Deus e não era uma pessoa com muita instrução, assim, vamos dizer assim, na escolaridade. Tanto é que ele tinha até vergonha de falar em público e mais coisas relacionadas ao ensino secular. Ele não teve, mas foi um grande homem de Deus. E isso mostra para nós também que não importa muito essa questão das pessoas falarem: eu vou estudar, vou fazer isso porque eu quero ser isso e isso. Porque a escolha do Espírito Santo, ou a escolha de Jesus para ministros, é de acordo com a vontade dele, é ele que escolhe, não é? E a partir do momento que ele escolhe, ele capacita, não é? O Espírito Santo, ele vai dando unção e graça aí para o trabalho. E a partir daí o conhecimento surge, formação e tudo mais que a palavra de Deus vai trazendo para nós. Amém? Então era isso que eu tinha para colocar aqui para vocês. E depois, nas próximas lições, nós vamos retomar sobre o ministério, os dons ministeriais e acrescentamos mais conhecimentos acerca desse trabalho, desses trabalhos lindos que são feitos aí na Igreja de Cristo. Amém? Porque Ele tem escolhido homens. Então, vou terminar aqui com a conclusão da nossa lição, que diz assim: nos moldes do Colégio dos 12,
o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Então era isso que eu queria falar. Quero agradecer a você que esteve aqui comigo até agora. Se inscreva no meu canal, divulgue aí, compartilhe com as pessoas que você gosta, para que assim mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Amém? Quero pedir a Deus a bênção dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, a igreja a qual você pertence e também a sua escola dominical, que vai acontecer no domingo ou no dia aí separado para esse trabalho. Vá na sua escola dominical e leve sua família. Deus abençoe a todos.